Ora, irmãos, vamos então para a carta aos Filipenses. Nós estamos atualmente no início do novo capítulo, o capítulo 3. Já consideramos o versículo 1, sensivelmente. Vamos considerar o versículo 2. E certamente que vamos continuar agora com o versículo 2. Eu já pedi ao nosso irmão Daniel. Provavelmente hoje vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer por sua instrumentalidade. E então vamos para o versículo 2 do capítulo 3. E então vou pedir ao Luís para ler, por favor, para ler. Vamos ler o capítulo todo. Hoje vamos ler, vamos no início, vamos relacionar-nos, começarmos a relacionar bem com este capítulo. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se há algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo, e, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus. Nós, nesta passagem e nestes primeiros versículos, nós temos aqui triunfos fantásticos da graça na vida prática de todos nós. Vamos ver o que é que o Senhor nos ensina acerca desta passagem. E o nosso irmão Daniel vai, desde já, começar com as hostilidades, vai abrir as hostilidades, como se costuma dizer. Eu já tinha dito na semana passada que era a vez dele agora. E, portanto, assim eu uso. Muito boa noite a todos. É com grande prazer que volto a estar aqui com os irmãos depois de 3 semanas de ausência. E vamos voltar então a Filipenses. Espero que se tenham ocupado da meditação da Palavra de Deus, porque estas passagens são importantíssimas. Como eu tive a ocasião de vos dizer, o facto de ter mastigado bem estas passagens, estudado bastante estas passagens, é, como eu disse na semana passada, segurança para cada um de nós. Voltarmos às mesmas coisas, tal como o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses 3:1, é segurança para nós. Porquê é que é segurança para nós? É segurança porque suponhamos que esta situação dramática pela qual alguns dos que estão aqui presentes passaram, a situação do nosso irmão Nuno, que o Senhor tinha levado, nosso irmão. Como é que nos preparamos para uma situação dessas?
Através da palavra de Deus. Firmeza na palavra de Deus. Se estivermos firmes noutras coisas quaisquer, se estivermos firmes, se o nosso regozijo, a nossa alegria for nas coisas que Deus nos dá e não no Deus das coisas, se a nossa alegria for nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos, quando vir a adversidade, caímos. Caímos e a nossa ruína será grande. Por isso é importante que nos envolvamos, que estas palavras que Paulo escreve aqui aos Filipenses se tornem uma realidade na vida de cada um de nós. Não seja apenas uma passagem que nós lemos semana após semana e depois não tem grande efeito prático. Digo sinceramente, na minha maneira de pensar, estas passagens têm feito muita diferença. Na minha maneira de pensar, na maneira como eu encaro a vida, tem feito toda a diferença. E é bom que tenha depois também influência na maneira como nós agimos. Não querendo desdizer o que o irmão Carlos disse, eu ainda queria falar do versículo 1. Posso? Claro. Então, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. É muito importante regozijar no Senhor. Eu tive a ocasião de falar da última vez de Abacuque. Vou só citar uma vez mais, que é uma passagem extraordinária. Abacuque regozijava-se em quem? Em Deus. Abacuque 3, 17 e 18, só vou ler rapidamente. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nós sabemos que, por vezes, as pessoas fazem investimentos e os investimentos correm mal. Quem investiu as suas poupanças em alguns bancos arrependeu-se de ter feito. Se este profeta Abacuque tivesse o seu coração, o seu investimento nestas coisas, quando elas falhassem, lá se ia a alegria. Então, onde é que ele investiu? Ele juntou tesouros no céu, para que quando lhe tirassem estas coisas, não se ia a sua alegria. Portanto, a nossa alegria deve estar no Senhor. E atenção, estas palavras, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Isto é dito pela pessoa que, do ponto de vista humano, menos razões tinha para se alegrar. Tinha razões para estar desanimado. Mas recordem-se o que é que ele dizia. Ele estava preso e ele alegrava-se porquê? O apóstolo Paulo estava preso e, apesar de estar preso, privado da sua liberdade, ele alegrava-se porque via que o facto de estar preso tinha contribuído para o maior proveito do Evangelho, tinha contribuído para que ele pudesse pregar aos presos, para que outros crentes que antes não pregavam passassem a pregar o Evangelho. Portanto, ele alegrava-se. Ele se calhar precisava, se calhar eu precisaria de que alguém me viesse confortar. Mas era ele que confortava. Recordo-me de contar, eu não cheguei a conhecer, um irmão que esteve acamado, o irmão Gomes. Aquele que escrevia poemas. Simões. O irmão Simões, exatamente. O irmão Simões. Que as pessoas iam para lá consolá-lo e vinham elas consoladas. Exatamente. Paulo, nós pensaríamos, Paulo precisa de ter ali umas palavras de consolo, de conforto, mas não, ele é que tinha alegria para dar e vender, e do ponto de vista humano não tinha. Mas, irmãos, há o risco de nós nos alegrarmos nas coisas erradas, pensando que nos estamos a alegrar em Deus. Alegrarmos nas coisas de Deus, nas coisas que Deus nos dá, e não nos Deus que nos dá as coisas. Alegrarmos nas bênçãos de Deus e não nos Deus das bênçãos. Cuidado. Há o risco também de nos alegrarmos na religião, pensando que nos estamos a alegrar em Deus. Eu queria ler então convosco uma passagem de Gálatas. Gálatas 6. Vamos ver em que é que Paulo se alegrava, se gloriava. E em que é que outros se alegravam. Gálatas 6, 13 e 14. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei,
mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na sua carne, na vossa carne. Estas pessoas alegravam-se. Podia parecer que estavam até a alegrar em Deus, mas não, era alegrar na religião. Ainda por cima em algo que Deus já não queria que as pessoas fizessem. Já eles alegravam-se disso. Agora, mas Paulo, o que é que se alegra? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. De facto, Paulo alegrava-se em coisas um bocado estranhas, não é? Nós alegramos em coisas normais, coisas boas do dia a dia. Paulo alegrava-se nas prisões. Paulo alegrava-se na cruz de Cristo, na morte de alguém. Realmente Paulo tinha uma maneira de pensar completamente diferente da do mundo, e se calhar de nós temos de nos conformar mais com este pensamento, nos alegrarmos na cruz de Cristo. Deve ser este o motivo da nossa alegria. Porquê é que ele se gloriava na cruz de Cristo? Porque é através da cruz de Cristo que nós temos acesso a tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos que é verdadeiramente duradouro e que vai perdurar por toda a eternidade, nós temos-lo através da cruz de Cristo. Por isso é nela que nos vamos alegrar. Vamos alegrar em ter uma boa casa, em ter saúde, em ter um bom trabalho. Essas coisas são boas. São necessárias. Nós precisamos delas. Mas não deve estar ali a nossa alegria. Porque um dia vem alguém e tira-nos. Jó não tinha a sua alegria nessas coisas. Veio o diabo, tirou-lhe o gado. E eu aqui recordo-me de algo que o irmão Carlos Oliveira disse recentemente. Quando aquele gado morreu, as pessoas pensavam que era fogo do Senhor, e não era. Parecia uma coisa, mas não era. As pessoas pensavam que era fogo de Deus, e não era fogo, tinha sido o diabo que tinha feito aquilo. Portanto, nós podemos às vezes confundir as coisas, pensar que é uma coisa, mas não ser bem aquilo. Podemos pensar que nos estamos a alegrar em Deus e não estamos. Mas então, Jó viu-se privado do seu gado, dos seus servos. Ele podia dizer assim, Deus podia dizer assim: não é aí, a alegria dele não está aí. Nos filhos, a alegria dele não está aí. Na sua saúde, a alegria dele não está aí. Onde é que estava a alegria dele? Estava em Deus. E aí não podia tocar. Por isso, se a nossa alegria estiver no sítio correto, se nos alegrarmos em coisas estranhas, humanamente estranhas, como Paulo se alegrava em coisas estranhas. Paulo alegrava-se nas suas... Me gloriarei nas minhas riquezas, não é? Das minhas... Paulo, de facto, era uma pessoa um bocado estranha. Do ponto de vista... segundo os padrões humanos. Mas nós devemos ser como ele, alegrarmos nestas coisas, um tanto ou quanto estranhas, mas alegremos-nos, isso sim, no Senhor. Outra passagem sobre o alegrarmos, pensar que nos estamos a alegrar em Deus e não estamos a alegrar em Deus. Isaías 58. O profeta Isaías está a falar à nação de Israel. Isaías 58, 2. Podemos ler o capítulo todo, mas não vamos ler, uma questão de tempo. Todavia, Isaías 58, 2. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. A nação de Israel tinha prazer não em Deus, mas tinham prazer naquilo que faziam para se aproximar de Deus. Tinham prazer na sua religião. E tinham um prazer enorme em todos aqueles rituais. Era aquilo que deleitavam-se nisso. Deleitavam-se, têm prazer em se chegar a Deus. Mas o nosso prazer não deve ser no nosso louvor, nas coisas que nós fazemos para Deus. O nosso prazer deve ser em Deus. A nossa alegria deve ser em Deus. E depois de várias considerações ele diz: então te deleitarás em quem? No último versículo deste capítulo 58, 14. Então te deleitarás no Senhor. Isso é que é importante. Não é ter prazer, alegrar-nos no nosso louvor, naquilo que nós fazemos para Deus. Não, é alegrar-nos
em Deus. Isso é que é importante. Queria então, depois destas considerações sobre vos regozijeis no Senhor, queria ainda falar um pouquinho sobre esta questão do não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é a segurança para vós. Sabe porquê? Porque nós temos tendência a esquecer. Paulo sabia que o ser humano tem tendência a esquecer. Não é só o Nuno. O Nuno tem tendência a esquecer e num dia já não se lembra das coisas de ontem. Mas eu tive a ocasião de, recentemente, visto que, e recomendo a todos os que estão aqui e todos os que eventualmente possam ouvir estas palavras, recomendo, tal como o irmão Carlos Oliveira tem recomendado, irem ouvir as mensagens que estão no sítio na internet desta igreja. Eu tive a ocasião de apercebi-me de que as últimas mensagens do irmão Carlos Oliveira tinham uma certa sequência e depois-me ouvi-las. Já de junho, depois julho, depois setembro, outubro, novembro, dezembro, tinha tudo. E ele, entre outras coisas, dizia sempre que não tinha tempo, não é? Nunca tem tempo para explanar tudo o que gostaria de explanar, mas começa quase sempre a dizer, vocês se calhar já não se lembram do que eu falei da última vez, muito menos do que falei, estando na quinta ou na sexta ou na sétima mensagem, não se lembram do que eu disse na primeira. Porque nós temos tendência para nos esquecer. As mensagens de que eu me lembro melhor são as minhas, não é? Mas quase sempre que às vezes quando vou a algum lado dar uma mensagem que é de certa forma uma continuação do que falei da vez anterior, costumo dizer, eu nem vou perguntar porque é que eu falei da última vez, se calhar para não deixar ninguém mal. Porque é raro, tenho de admitir, é raro também quando vem alguém pregar esta reja, eu lembrar-me do que a pessoa falou da última vez. É natural. Pois é necessário, nem que se falasse mês após mês da mesma coisa, se calhar não havia grande problema. Era segurança para nós. E é importante recalcar as verdades essenciais da nossa fé. Porque nós facilmente esquecemos. Facilmente, a memória é uma coisa extraordinária, facilmente eu me lembro de coisas absolutamente inúteis. Ainda ontem confidenciava com alguém que me lembrava do dia em que nasceu não sei quem. Uma associação completamente sem sentido, mas lembrava-me. Lembramos de coisas sem sentido nenhum, que não são inúteis. E por vezes, das verdades da palavra de Deus, nós temos tendência a esquecer. E nós não sabemos quando é que nos vamos ser privados de ler a palavra de Deus. Uma questão de cegueira. Ou dificuldades em ver. Ou por nos ser tirada a Bíblia. Portanto, devemos apegar à palavra de Deus. Devemos... não tínhamos problemas em dizer vamos ter de ouvir isto outra vez. É através da repetição destas verdades que nós entramos. Algum de vocês aprendeu a tabuada à primeira? Não. Repetição. Temos de exercitar, treinar. Porque senão a dada altura na tabuada só nos lembramos da música, não é? Não sabemos a letra, sabemos só a música. Temos de exercitar. Repetir. A repetição é essencial para que assimilemos as verdades da palavra de Deus. E sabem o que é que acontece muitas vezes com os alunos? Pessoas dizem, eu já sei isso. Eu já percebi. E não funciona nada. Porque quanto mais uma pessoa sabe, mais consciência tem de que eu preciso me firmar mais nisto. A pessoa mais confiante de si mesma, confiante das suas capacidades, é aquela pessoa que sabe pouco. Eu, há 18 anos, quando entrei para a universidade, pensava que sabia muito de matemática. Há 18 anos já tinha consciência de que sabia pouco. Em janeiro de 97 tinha consciência, mas em janeiro de 96 pensava que sabia muito. Mas à medida que eu vou avançando, sabendo mais, percebo que sei pouco. E quanto mais nos
estudamos a palavra de Deus, percebes? Eu tenho de firmar mais nisto. Isto é tão profundo que eu tenho de me firmar mais. Agora, o crente que dedica pouco da sua vida ao estudo da palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus. Já sei, sim, eu salvo pela graça de Deus. Isso das dispensações, pois, tem umas luzes muito, muito tenues. Mas é preciso recalcar as mesmas coisas. Ouvir as mesmas coisas. E eu não tenho problemas em dizer que já houve mensagens da palavra de Deus que eu ouvi vez após vez. 5 vezes. Não há problema nenhum. É segurança para nós. Como é que acham que alguns irmãos, como é que acham que penso que foi o David Livingstone recebeu um prémio na escola dominical quando era novo por ter decorado Salmo 119. Como é que foi? Repetição. E aquilo depois, o que acontece quando nós acabamos por decorar as coisas? Aquilo depois, rapidamente vamos buscar. O Senhor diz-se na sua palavra. Então, e aplicamos. Agora, se não soubermos sequer o que é que temos no Senhor, como é que nos vamos poder regozijar no que temos no Senhor? Se não soubermos o que é que a palavra de Deus diz, como é que podemos fazer o que a palavra de Deus diz? É andar assim um bocado pelo nosso próprio senso comum, que depois pode ser afetado por algumas das coisas que vêm a seguir. Se nós não nos firmarmos na palavra de Deus, o que acontece? Depois vêm os cães, os maus obreiros e a circuncisão e nós podemos ir atrás. E notem que Paulo não se aborrecia de escrever as mesmas coisas. Paulo não dizia: eu já estou farto de vos dizer isto. Ou quantas vezes é que eu tenho de vos dizer isto? Não. Ele não se aborrecia porque era segurança para eles. E para ele o que é que era o mais importante na vida? Não diria o mais importante, mas ele dizia: nós vivemos... não tenho agora bem presente a expressão, vivemos algo do género, nós vivemos se vocês estiverem firmes no Senhor. O objetivo derradeiro de Paulo é que os crentes estivessem firmes. Portanto, ele não se importava nem que eu tenha de estar a dizer isto vez após vez. Para mim não há problema. Para mim não é enfadonho para mim. E para vocês é segurança. Vou só para dar ao irmão Carlos já. Quero só fazer aqui algumas pequenas considerações sobre os cães, os maus obreiros e a circuncisão. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Os cães eram o nome que davam aos gentios. Lembram-se daquele episódio da mulher cananeia, a quem ela queria que o Senhor curasse a sua filha, e ele disse que não devia pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Os gentios eram os cães. Mas sabem que nesta altura Paulo virou completamente este nome completamente ao contrário. Neste momento, os cães eram os judaizantes. Virou completamente ao contrário. Ou seja, devolveu aos judaizantes, porque neste momento em que Paulo escreveu isto, o judaísmo a religião dos judeus já não estava em vigor. Mas alguns queriam impor aos filipenses e a outros a guarda dos mandamentos, a circuncisão, o batismo. Então ele devolve-lhes a esses, devolve-lhes essa designação. É um bocado estranho para nós, devido à cultura em que vivemos,
Nós gostamos de cães, não é? Nós acarinhamos os cães. Mas a Bíblia não tem nada de bom de dizer dos cães. Se calhar nós gostamos de cães porque somos gentios, é natural. Mas creio que a melhor coisa que a Bíblia tem a dizer sobre os cães é aquele provérbio: é melhor o cão vivo do que o leão morto. É o melhor que se consegue arranjar. Ou seja, não há nada de bom que se possa dizer dos cães. E os cães, eu depois queria só desenvolver um pouco este pensamento. Dos cães eram estes judaizantes. Os cães, os maus obreiros e a circuncisão eram estes judaizantes, estas pessoas que queriam impor aos crentes a guardar a lei, a circuncisão, o batismo e todas essas ordenanças, que já não estavam em vigor. Mas queria também dizer-vos que os cães, eu diria que os cães são aquelas pessoas que não sabem dar valor às coisas de Deus, às coisas espirituais. E nós devemos guardar dessas pessoas. Porque essas pessoas vão, se nós convivemos com pessoas, se nos deixarmos influenciar por pessoas que não dão valor verdadeiro à palavra de Deus e àquilo que nós temos em Deus, nós, se dermos ouvido a essas pessoas, vamos lamentar. Porque elas vão roubar-nos desta alegria, de desfrutarmos destas bênçãos que temos em Deus. Sim? Deem ouvidos às vozes deste mundo. Ao que dizem os apresentadores de programas de televisão. Deem ouvidos ao que eles dizem. Força! Vão ver o que é que lhes acontece. Em vez de darem ouvidos à palavra de Deus, vamos estar a ouvir vamos dar ouvidos a essas pessoas. Quanto tempo é que nós passamos a ouvir homens incrédulos a dizer e a promover comportamentos errados à luz da palavra de Deus? E quanto tempo é que passamos a ler a palavra de Deus, a ouvir falar da palavra de Deus? Não custa nada, irmãos, ir à internet, sacar umas mensagenzinhas e estar a ouvir ao longo do dia. Nas nossas horas vagas. Em vez de estarmos a ver televisão, em vez de estarmos a ouvir rádio e outras coisas que também têm o seu lugar. Mas por vezes, se formos a analisar bem, estamos a dar ouvidos a pessoas que não dão valor às coisas espirituais. Vão edificar a nossa fé? Não vão. Cuidado com o cão. Muito cuidado. Cuidado com estes cães. Porque eles podem privar-nos e podem privar-nos de desfrutar das bênçãos de Deus. E cuidado porque nós de tantas vezes ouvirmos e vermos na televisão comportamentos pecaminosos, nós já começamos, a nossa sensibilidade fica adormecida. Já começamos a tolerar. Começa por nos rirmos um bocadinho daquelas situações, falo por exemplo da homossexualidade, que nós até podemos até achar piada àquilo. Sabemos que está errado, mas até podemos quase tolerar aquilo. Porque a cultura deste mundo leva-nos por caminhos perigosos. Quantos de nós não vimos já histórias em filmes ou em telenovelas de pessoas? Eu já vi, admito, já vi. Histórias românticas bonitas em que eu chego ao fim do filme a pensar: olha, como seria bom que esta pessoa que está casada e esta pessoa que está casada, cada um deles deixasse a sua mulher e se juntassem. O seu marido e a sua mulher e se juntassem. Isto é que era bom. A história ficava bonita. Apetece dizer como Asaf: por pouco os meus pés escorregaram. E nós, devido a nos deixarmos influenciar pela cultura deste mundo, podemos nos valer para aí. Devemos guardar destas coisas. Não nos faz bem.
Não vai fazer bem à nossa alma. Guardai-vos dos maus obreiros. Maus obreiros são pessoas que fazem obras más. Nós podemos pensar que obras más são matar, violar, roubar. Mas ele estava aqui a alertar para os maus obreiros, para aqueles que andavam a pregar a lei, que andavam a querer pôr os filipenses debaixo da lei. Cuidado com esses. E lá está. E esses poderiam parecer bons obreiros. Tal como aqueles de quem o Senhor falava. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não fizemos isto e aquilo em teu nome. Deus, apartai-vos. Nunca vos conheci. Podem até parecer bons obreiros, mas não são. Devemos olhar para o que eles dizem. E devemos ter atenção, porque os maus obreiros estão a obrar, estão a trabalhar. E nós estamos a trabalhar. Os maus obreiros estão a obrar, estão no ativo. E nós? Estamos no ativo? Ou estamos no passivo? Porque eles não param. Diz a palavra de Deus daqueles homens maus que até à noite estão a magicar o que é que vão fazer de mal. E nós vemos como os maus obreiros trabalham e se esforçam. Guardai-vos da circuncisão. Eu vou ler melhor. Guardai-vos da concisão. Porquê é que eu digo concisão? Porque, ora, reparem o que é que diz no versículo 3. Final do versículo 2. Guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós. Então vamos guardar de nós? Como é que é isto? Isto parece que está aqui uma coisa um bocado estranha. Guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós. Isto é um pouco como aquela passagem em Gálatas. Vós passastes para outro evangelho, o qual não é outro. Aqui é a questão do grego que as palavras não são a mesma e aqui também não é a mesma. A ideia da palavra circuncisão no original é concisão. Tornar conciso é diminuir algo, cortar algo. Ser mais conciso, ou seja, por exemplo, eu quero publicar um texto e alguém diz: olha, tens de ser mais conciso, tens de cortar algumas palavras. Concisão é cortar. Nesta altura, a circuncisão que outrora havia sido algo da vontade de Deus, neste momento já era apenas um corte. Não era mais que um corte. Não tinha valor nenhum aos olhos de Deus. E pior, sabe onde é que aparece esta palavra? Esta palavra só aparece... Esta palavra que aqui é traduzida de circuncisão só aparece aqui. Mas aparece uma palavra no Velho Testamento. O Velho Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Mas naquela versão, a Septuaginta, que foi uma tradução para grego, sabe onde é que aparece essa palavra? Eu vou ler-vos rapidamente. Levítico 21:5. Acerca dos sacerdotes: não farão calva na sua cabeça e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. É a mesma palavra. Não é bem a mesma palavra, uma é um verbo, outra é um nome. Neste momento, no presente tempo, no tempo em que Paulo escreveu isto, a circuncisão era apenas dar um golpe na carne. Já não tinha valor nenhum aos olhos de Deus. Há coisas que, noutro tempo, valiam alguma coisa, mas agora não valem nada. Eu queria citar-vos outros dois exemplos. O Senhor, no início do seu ministério, fala do templo como sendo a casa de Deus. Não é? A casa do meu pai. Fala da casa de Deus. Mas creio que no final do seu ministério diz: a vossa casa. Fala do templo como sendo a vossa casa. Já não é a casa de Deus. É a vossa casa. Neste momento, a circuncisão já não é circuncisão. É um corte apenas. A lei... A guarda da lei, que noutro tempo era algo no qual Deus tinha prazer, neste momento
Leiam comigo. Eu estou a terminar, não no sentido em que Paulo está a meio da epístola e diz, parece que está a acabar finalmente, aqui no resto, irmãos meus, parece que está a acabar a epístola, mas eu espero mesmo acabar agora. Diz, Gálatas 3:3, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Onde é que eles estavam agora, estes Gálatas? Estavam debaixo da lei. Mas no presente tempo, pôr-se debaixo da lei é o quê? É carne. É pecado. É carne. As coisas mudam. Os propósitos de Deus mudaram. E no presente tempo, alguém pôr-se debaixo da lei pode pensar, eu estou a ser mais espiritual do que o outro porque eu, além de crer em Deus e crer no Senhor, na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo pelos meus pecados, eu até guardo a lei. Depois pensar, isto aqui é que é o espiritual. Não. É carne. E neste presente tempo, alguém que se deixe circuncidar, e a circuncisão é quem diz circuncisão pode dizer sujeição ao batismo. Neste momento, a circuncisão é apenas um corte. E estamos a cortar, na verdade, estão-se a cortar até de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, porque estavam a pôr em causa o seu relacionamento com Deus, porque estavam a pensar que precisavam daquilo para se estar mais próximos de Deus. Portanto, irmãos, apeguemo-nos mais àquilo que é verdadeiramente importante, à palavra de Deus. Não nos importamos de repetir as mesmas coisas. Nunca pensemos que já sabemos, já sei o suficiente sobre esse assunto. Eu quero coisas novas. Eu falei da última vez que aqui estive daquelas pessoas como os atenienses que só queriam coisas novas. Só se ocupavam em saber e ouvir de coisas novas. Alegremos-nos com as velhas verdades da palavra de Deus e fortaleçamos-nos nessas verdades, porque são essas verdades que nos edificam e que são aproveitadas para cada um de nós, e não demos ouvidos a estes cães, estes maus obreiros e esta circuncisão ou concisão, estes que andam só a cortar, porque só vão fazer mal à nossa alma. Alimentemos a nossa alma com o que é proveitoso, com o que edifica, com o que tem valor eterno, e não deixemos que nos influenciem estas pessoas que não dão valor absolutamente nenhum à palavra de Deus. Que não sejam eles a moldar a forma como nós pensamos e a moldar a forma como nós nos conduzimos neste mundo. O Senhor nos abençoe. Graças a Deus, irmãos, por estes pensamentos tão preciosos. E eu volto a dar graças a Deus pelo nosso irmão Daniel e pelo facto de podermos ter o privilégio de termos connosco para nos ministrar a palavra de Deus, tão bem explanada, tão bem manejada. O Senhor é mesmo bom. Eu só gostava de dizer duas coisas muito rápidas e vamos já terminar o nosso estudo bíblico, mas gostava de dizer duas coisas para não perder o fio à meada daquilo que ele disse. Subscrevo inteiramente tudo aquilo que ele disse. É isto mesmo, Daniel. Está aqui tudo clarinho. Eu gostava de dizer duas coisas. Vou começar pela última e termino pela primeira. É assim, eu vou procurar ser apenas complementar, visto que aquilo que não vou procurar repetir, vou apenas tentar complementar. A primeira é pegando na última, que ele acabou de citar. Nós temos que ter muito cuidado, porque atualmente temos aí um grupo que está cada vez mais a ter força no mundo que nos rodeia, que procura trazer judaísmo para dentro da igreja. Ninguém pense que apenas Paulo teve este problema com os filipenses. Nós temos uma série de judaizantes atualmente. E nós temos que ter cuidado com os judaizantes.
O trazer o chofar para as igrejas, que é aquele chifre, não é? Que dá o sopro e que toca. O observar as festas religiosas judaicas. O trazer vestes e outros costumes e adereços judaicos. Alguns até observam as festas comendo o cordeiro pascal, como aos judeus. E não sei. Eu vou-vos dizer uma coisa. O cristianismo não é judaísmo superior. Cristianismo é diferente do judaísmo. E cuidado com os judaizantes. Porque nós estamos cheios de judaizantes. Talvez o Daniel na próxima semana queira desenvolver um pouco mais este assunto, mas é algo, como tu sabes, não é? De alguns que por aí há e que promovem muito o judaísmo e de que maneira, e isto é complicado. E as pessoas devem estar com cuidado acerca disso, porque estão a rebaixar o cristianismo. Estão a rebaixar, ao exaltarem o judaísmo, estão a rebaixar o cristianismo, que é uma coisa impressionante. E o cristianismo é diferente do judaísmo. A segunda coisa que eu queria chamar a vossa atenção para nós terminarmos, e que é a primeira, são os cães. E eu gostava que vocês reparassem o que é que nós lemos no livro do profeta Isaías. Porque provavelmente, para além daquilo que nós já vimos que o Daniel disse, e disse muito bem, todas aquelas relações que ele citou, e foram bem relacionadas, eu gostava que vocês tomassem atenção ao que temos no capítulo 56 do profeta Isaías. E quero-vos dizer o seguinte, eu ultimamente tenho estado na internet a ter um grande debate com líderes de uma seita que já conheço há muitos anos. Em 1980 eu já lidava com um elemento dessa seita na altura na Força de Fuzileiros, na base naval do Alfeite, na Marinha. Era um indivíduo que eu na altura já era oficial e ele era grumete, mas ele tinha sido apanhado por esta seita. E já na altura eu falei inclusivamente com ele, era um bom rapaz, coitadito, mas ele estava completamente iludido nesta seita. E quero-vos dizer que eu hoje estou muito mais bem preparado, pela graça de Deus, para enfrentar essa seita e os erros dessa seita do que então. Sou como o Daniel, não é? Agora que a gente vê, a gente olhar para trás, vemos quão ignorantes nós éramos. E isso é uma segurança para nós no presente, para não perdermos de vista que ainda continuamos a ser ignorantes. Porque amanhã vamos olhar para hoje e vamos dizer, eu era mesmo ignorante. Estamos sempre a aprender. E é bom que a gente tenha esta noção. Mas eu não sei até que ponto é que se vocês apanhassem estes elementos desta seita, como é que vocês se defenderiam? Aparentemente parece fácil. Estou a falar, por exemplo, da Igreja da Unificação, assim chamada, que é a Igreja de Sun Myung Moon. Aquele indivíduo sul-coreano que fazia casamentos em estádios, em que juntava casais, e ele é que dizia, tu vais casar com esta e aquela vai casar com aquele, e os casais que se casavam nem nunca se tinham visto antes na vida. E vocês dizem assim, foge, isso é... Pois é, experimenta falar com eles. E vê daquilo que eles dizem. E depois eu até teria muita curiosidade em ver muitos crentes, em ver como é que saíam de uma situação dessas. E eu, graças a Deus, tenho os mails todos lá registados da troca de correspondência com o líder no Brasil e com o líder cá em Portugal. Sun Myung Moon, que faleceu há, penso que há 1 ano ou 2, já não sei há quanto tempo, mas foi há pouco tempo, dizia simplesmente que é o Cristo. É o Cristo da segunda vinda. E é incrível como é que eles utilizam a Bíblia para mostrar e provar que ele é o Cristo da segunda vinda. Como se houvessem vários Cristos. O Cristo da primeira vinda, subentende-se, visto que é um Cristo da segunda vinda. A Bíblia de facto fala em vários Cristos. Mas fala de o Cristo, que é o genuíno, o verdadeiro, e quanto aos outros, diz que são falsos Cristos. Ainda hoje foi mais outra guerra. Esta guerra já vem há mais de 1 mês ou 2, não sei.
falsos profetas, beliscam a pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem que ele foi um falhado, que Adão falhou no Éden e Cristo falhou quando veio, quando se deixou matar e morrer, que ele devia ter uma mulher que não conseguiu ter. E a humanidade, para ser restaurada, tem que ser através de um casal com sucesso. Claro que o Sun Myung Moon e a mulher dele, que curiosamente não é a mulher dele, porque antes dela ele teve outras duas mulheres. Ele é um falhado. O falhado que ele diz que os outros são é ele. Nós temos de estar seguros. Sabem o que é que diz Isaías capítulo 56? Diz assim, versículos 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães. Vocês sabem o que é que são cães? Cães são indivíduos que deviam ser vigilantes, que deviam estar a vigiar o rebanho, mas que não vigiam porque são cegos. Um atalaia tem que ver, tem que ter boa visão, porque se ele não tiver visão, como é que ele vai ver? Como é que ele vai vigiar? E nós estamos rodeados de indivíduos cegos. A noção maior, é claro que eu peguei neste assunto agora porque o assunto está mais fresco na minha mão. Eu estou a lidar com indivíduos cegos. Eu não tenho tempo, já estou com o Daniel, que ele diz que eu digo sempre que não tenho tempo. Eu não tenho mesmo tempo, a sério, eu não tenho tempo. Mas graças a Deus pelo tempo que eu vou tendo, que é o tempo que Deus me dá. E que é um tempo precioso que eu quero remir. Mas eu gostava de vos poder mostrar em detalhe o que eles pensam e o que a Bíblia diz. E mostrar com clareza, como eu tenho procurado mostrar àqueles cegos, que são cães. São atalaias sem visão. E diz aqui a passagem que são indivíduos que nada sabem. São ignorantes. Nós estamos rodeados de uma cristandade e de religiosidade, sem falar neles, porque há mais, que nada sabem. Ignorantes. Se há uma palavra que eu tenho repetido muitas vezes nos meios que troco com eles, é chamar-lhes ignorantes. São cães mudos. O atalaia vê o perigo e dá o alerta. Mas estes cães, os cães que devem latir quando vem o perigo e vem o inimigo, estes são mudos. Não avisam. Não dão latidelas. E a casa é assaltada, a casa é arrombada. Nós estamos cheios de líderes assim. Não podem ladrar para avisar do perigo. Andam adormecidos. Estão deitados. Amam o descanejar, o bocejar. E estes cães são gulosos. Eu achei graça hoje, depois de já há meses, acho que já vai em 2 meses, trocar mails com eles e eu deixá-los eles enterrarem-se até à ponta dos cabelos, porque eu gosto de fazer isso, é para ver se eles acordam. E foi delicioso para mim eles hoje dizerem que eu tenho que defender o meu poleiro para garantir o meu salário. Gostei tanto que um deles me tivesse dito isso hoje. Quando é exatamente ao contrário que acontece. Pela graça de Deus, vocês sabem que tanto eu como o Daniel, para citar os exemplos dos dois que vos estão a falar aqui esta noite, não vivemos do Evangelho. Vivemos para o Evangelho. O Evangelho não nos dá dinheiro. Nós damos dinheiro para o Evangelho.
E por isso, mas estes que os há, são os tais que são gulosos, que não se podem fartar, querem sempre mais. São pastores que nada compreendem. Eu digo-vos uma coisa, isto é aflitivo e desolador. O quadro que nós temos no espectro que nos rodeia. Estamos rodeados de pastores que nada compreendem. É claro que eu não estou a ser generalista, porque há homens de Deus. O Senhor sempre teve os seus, e há os 7.000 sempre que não dobram os seus joelhos perante Baal. Mas não deixa de ser verdade que isto é desolador, como nos tempos de Elias. Todos eles se tornam para o seu caminho, ou seja, só se interessam pelos seus interesses, para a sua ganância, cada um por sua parte. Deixo isto para vocês refletirem. Paulo lidava com estes cães naquele tempo. E é triste quando há crentes, como os filipenses, que se deixam iludir com falinhas mansas de indivíduos que nada sabem, nada compreendem e não defendem os crentes, antes os enterram. Que o Senhor nos ajude.